Meu nome é Lucas Oliveira, e até 6 meses atrás, eu era o herdeiro de uma das famílias mais influentes do Rio de Janeiro. Hoje, sou apenas o filho deserdado que processou os próprios pais. Você já se perguntou até onde iria para defender o que é seu por direito? Ou melhor, até onde sua família iria para apagar sua existência? Difícil acreditar que tudo começou com um relógio de ouro, uma relíquia de família que deveria ter sido minha, mas acabou sendo o símbolo da minha exclusão pública durante o casamento da minha irmã, na Igreja da Candelária. O que ninguém imaginava é que aquele não seria o fim da história, mas apenas o começo de uma guerra que exporia segredos guardados por 3 gerações dos Oliveira. Então, você quer saber como uma família da elite carioca implodiu diante de toda a sociedade? Vou te contar, mas aviso. Não há mocinhos nessa história. Nem mesmo eu. Cheguei ao casamento da minha irmã Bruna na Igreja da Candelária suando feito um condenado. Não só pelo calor absurdo daquele novembro carioca, mas pelo nó que se formou no meu estômago quando o segurança na entrada conferiu meu nome 3 vezes na lista. Lucas Oliveira, certo? Perguntou desconfiado, como se eu estivesse tentando me infiltrar no evento mais badalado do ano. Por um segundo, pensei que talvez nem meu nome estivesse ali. Aquela sensação estranha, sabe? Como quando você sente que não pertence a um lugar, mesmo sendo da família. 3 semanas antes, naquele almoço tenso na cobertura da família no Leblon, papai tinha feito questão de me olhar nos olhos enquanto anunciava: o relógio do vovô será entregue no casamento como manda a tradição. Meu coração deu um pulo. Finalmente o reconhecimento que sempre esperei. Mas o sorriso de Bruna e o olhar cúmplice da minha mãe deveriam ter me alertado. Aquele relógio de ouro, que meu avô sempre dizia que seria meu. Como fui ingênuo em acreditar que ainda existia um lugar para mim naquela família. Você já sentiu que todo mundo está participando de uma piada, menos você? O programa impresso que recebi ao entrar me deixou em choque. Meu nome tinha simplesmente desaparecido da seção Família dos Noivos. Como se eu não existisse, como se não fosse filho dos mesmos pais que Bruna. Fui escoltado para a última fileira da igreja, ao lado de tios distantes e conhecidos de trabalho do meu pai. Aquele tipo de convidado que só aparece na festa para não desagradar o chefe. E eu ali, o primogênito dos Oliveira, relegado a um canto como uma vergonha a ser escondida. Enquanto caminhava pelo corredor, cruzei com a tia Márcia, a ovelha negra que ninguém mencionava nos jantares de domingo, que me lançou um olhar que misturava pena e algo que só depois eu entenderia: solidariedade. Quando ela passou por mim, sussurrou: força, sobrinho. A verdade sempre vem à tona. O que ela queria dizer com isso? Durante a cerimônia, observei Dr. Silveira, o velho médico da família, sentado algumas fileiras à frente, olhando para mim com uma expressão perturbada. Parecia que alguns sabiam de algo que eu ainda não tinha percebido. Durante a recepção no Copacabana Palace, observei minha família de longe, como quem assiste a um filme sobre estranhos. Meu pai, Dr. Henrique Oliveira, em seu terno Armani impecável, chamou todos ao centro do salão para um momento especial da família. Instintivamente me levantei e dei 2 passos em direção ao círculo que se formava. Mas meu pai fez um gesto discreto com a mão, me sinalizando para ficar onde estava. Aquele movimento sutil não passou despercebido pelos convidados próximos, que trocaram olhares constrangidos. Engoli seco e voltei ao meu lugar, sentindo o rosto queimar de humilhação. Este relógio, anunciou meu pai com a voz amplificada pelo microfone, pertenceu ao meu pai, que o recebeu do pai dele. Por gerações, simbolizou o compromisso com o verdadeiro legado Oliveira. Ele fez uma pausa dramática, olhando brevemente em minha direção antes de continuar. E hoje, tenho o prazer de entregá-lo a quem realmente honra nosso nome. Minha filha Bruna e seu marido, que darão continuidade ao nosso legado. O salão explodiu em aplausos enquanto eu permanecia petrificado, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo era mais que um relógio. Era uma declaração pública. Eu não era mais um Oliveira. Você nunca entendeu seu lugar, Lucas, tinha dito meu pai, 3 meses antes, quando recusei pela última vez um cargo no escritório da família para continuar meu trabalho na ONG na Maré. Esse seu idealismo barato vai passar quando você perceber que o mundo real não funciona com abraços e assistencialismo.
E então veio aquele protesto contra o empreendimento imobiliário que seria construído sobre a escola pública. Um projeto financiado, descobri depois, por um dos principais clientes do escritório do meu pai. A foto na primeira página do jornal, eu com o megafone, deve ter sido a gota d'água. Atravessei o salão como um zumbi, sentindo os olhares misturados de curiosidade e pena. Na saída, esbarrei no Dr. Silveira, médico que cuidou da minha avó Elisa até seu último suspiro. Lucas, meu rapaz, murmurou ele, segurando meu braço com força surpreendente para um senhor de quase 80 anos. Sua avó ficaria muito decepcionada com o que aconteceu aqui hoje. Antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: precisamos conversar, mas não aqui. Não agora. Tem coisas sobre o testamento dela que você precisa saber. E sumiu entre os convidados, me deixando com mais perguntas do que respostas. Voltei para meu apartamento minúsculo em Botafogo, aquele mesmo que meu pai chamava de cubículo de comunista, e me joguei no sofá gasto que comprei em um brechó. As paredes finas não conseguiam abafar o som do pagode que vinha do bar da esquina, típico de um sábado à noite. Se a minha família soubesse que eu preferia 1000 vezes esse barulho autêntico aos sussurros calculados dos jantares no Leblon, como tinha chegado a esse ponto? Talvez tenha começado quando decidi estudar serviço social na UFRJ, em vez de direito na PUC, como minha irmã. Você tem ideia da vergonha que me faz passar? Berrou meu pai naquela noite, há 6 anos, quando contei sobre minha escolha universitária. Oliveira são advogados há 3 gerações. O que vou dizer nos jantares do Rotary? Que meu filho vai trabalhar com favelados? O pior é que fiz exatamente isso. Meu TCC analisou a desigualdade social usando o bairro da minha família como estudo de caso. Choveram ligações indignadas dos amigos do meu pai. Henrique, seu filho está questionando nossos imóveis. Você já percebeu como algumas pessoas temem tanto serem expostas pelo que realmente são? Enquanto isso, Bruna seguia o roteiro perfeito. Direito na PUC, mestrado em Harvard, noivado com o filho do senador Vasconcelos. A extensão ambulante dos sonhos da minha mãe Regina, que projetava na filha tudo o que não conseguiu realizar. Minha filha vai se casar no altar da Candelária e receber no Copacabana Palace, como eu deveria ter feito, ouvi ela dizer uma vez para uma amiga, achando que eu não estava ouvindo. Como se Bruna fosse um avatar em um jogo onde minha mãe controlava os movimentos, sem perguntar se era isso que ela queria. Abri uma gaveta da cômoda e tirei um álbum antigo de fotografias. Passando as páginas, percebi algo bizarro. Nas fotos mais recentes, principalmente da formatura de Bruna há 2 anos, minha imagem havia sido literalmente recortada. O apagamento não era só uma sensação. Era algo meticuloso e planejado. Enquanto encarava aqueles buracos retangulares onde meu rosto deveria estar, meu celular vibrou com uma mensagem. Era Dona Zefa, nossa governanta por quase 30 anos, aposentada recentemente. Precisamos conversar, filho. É sobre o testamento da Dona Elisa. Minha avó? Mas ela faleceu há quase 3 anos. O que poderia ser tão importante depois de tanto tempo? Encontrei Dona Zefa num café discreto em Santa Teresa, daqueles que os turistas ainda não descobriram. Cheguei cedo e a vi entrar, caminhando devagar com aquela dignidade que só as senhoras nordestinas têm. Ela parecia envelhecida, as mãos nodosas segurando a bolsa de couro sintético gasta. Meu filho, como você está magro, não tá comendo direito, não é? Foi o primeiro comentário dela, antes mesmo de sentar. Típico da Zefa, sempre se preocupando comigo desde que eu era menino e fugia para a cozinha quando meus pais brigavam. Será que ela era a única que realmente se importava? Fui demitida por motivos de saúde, foi o que sua mãe disse, começou ela, depois do primeiro gole de café com leite. A verdade é que peguei sua mãe no escritório, mexendo nos documentos do cofre. Ela estava assinando papéis. Com a sua assinatura, meu filho. Senti meu estômago afundar. Como assim, Zefa? Minha mãe falsificando minha assinatura? Ela assentiu, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Isso mesmo. E não foi a primeira vez que vi coisas estranhas acontecendo naquela casa, desde que Dona Elisa partiu. Ela abriu a bolsa surrada e me entregou um pendrive prateado. Sua avó me disse antes de morrer. Zefa, o Lucas é diferente, ele tem coração.
A casa de Búzios é para ele. Ergui as sobrancelhas, surpreso. A casa de praia da família? Aquele refúgio à beira-mar onde passei os melhores verões da minha infância? Eu sabia que algo estava errado quando sua mãe começou a levar gente para visitar a casa depois do falecimento. Dona Zefa confessou que vinha coletando provas há 3 anos, fotografando documentos secretamente. Sua mãe não sabe, mas configurei o e-mail da Dona Elisa no meu celular depois que ela me pediu ajuda uma vez. Tenho tudo guardado. Voltei para casa com a cabeça explodindo de perguntas. Liguei meu notebook e acessei a pasta compartilhada do Instituto Alvorada. Ainda tinha acesso porque fui eu quem configurou o sistema em 2019. Ali estava um documento de transferência de propriedade com minha assinatura, datado de 2 meses atrás. O problema? Eu nunca assinei aquilo. A casa de Búzios havia sido vendida para uma empresa chamada Horizonte Empreendimentos. Nunca tinha ouvido falar dela. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Lucas, é a tia Márcia. Precisamos conversar sobre sua avó. Como num filme de conspiração, as peças começavam a se encaixar. Mas quão fundo ia esse buraco de coelho? E será que eu estava preparado para descobrir a verdade sobre minha própria família? No dia seguinte, peguei a barca para Niterói com o pendrive de Dona Zefa pesando no bolso como chumbo. Tia Márcia morava num apartamento simples no Icaraí, daqueles prédios antigos sem elevador. Enquanto subia os 4 andares, lembrei que ela era a única da família que nunca aparecia nos eventos. A irmã mais nova do meu pai que cometeu o erro de se casar com um professor universitário de origem humilde. Toquei a campainha e a porta se abriu quase imediatamente, como se ela estivesse me esperando há horas. Você tem os olhos dela. Foi a primeira coisa que tia Márcia disse, me observando com intensidade. Da sua avó Elisa. Ela me abraçou com força e me puxou para dentro. O apartamento era modesto, mas aconchegante, cheio de livros e plantas. Nada parecido com as casas frias e impessoais dos Oliveira, decoradas por profissionais para impressionar visitantes. Sua avó me procurou 1 mês antes de falecer. Estava preocupada, Lucas. Ela sabia que seu pai poderia tentar algo quando ela se fosse. Tia Márcia foi até uma estante e tirou de uma caixa um envelope pardo. Sua avó me deu uma cópia do testamento para guardar. Olhe a data e o reconhecimento de firma do cartório de Ipanema. O documento parecia perfeitamente legal, com a assinatura da vovó que eu conhecia tão bem. A casa de Búzios realmente havia sido deixada para mim. Seu pai nunca aceitou que você fosse diferente, continuou ela, servindo chá numa xícara lascada. Não é sobre dinheiro, é sobre controle. Ele não suporta que você tenha trilhado seu próprio caminho. Carregar o nome Oliveira tem um preço, disse ela, olhando pela janela para a Baía de Guanabara. Quando me casei com Roberto, seu pai me disse que eu estava manchando o nome da família, por escolher um professor sem ambição. Ela riu com amargura. Como se viver honestamente fosse algo vergonhoso. Sabe, Lucas, é você quem decide o valor desse nome. Enquanto digeria aquela conversa, meu celular tocou. Era Paulo, um primo segundo que trabalhava no cartório. Achei algo que você precisa ver sobre a transferência da casa. Tem coisa errada, primo. Coisa grande. Paulo me recebeu no cartório depois do expediente, nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Olha só, Lucas, isso aqui é sério. Posso perder meu emprego. Ele abriu um arquivo no computador. A casa de Búzios foi vendida por 2,3 milhões para a Horizonte Empreendimentos Lesuasta. Empresa registrada há 3 meses, sem histórico, sem website, nada. Ele clicou em outro documento. E adivinha quem é o dono? Paulo Henrique Vasconcelos, o irmão do marido da sua irmã. Mas por que esse esquema todo? Perguntei, sentindo meu sangue ferver. Paulo passou a mão pelo cabelo ralo, visivelmente desconfortável. Declararam valor menor na escritura, pagaram menos ITBI. E tem mais. Rastreei o dinheiro. Foi usado para cobrir dívidas de campanha do pai do seu cunhado, candidato a deputado. Fiquei sem ar. Minha própria família tinha roubado minha herança para financiar uma campanha política? E tem outra coisa, continuou Paulo, baixando ainda mais a voz. Achei registros de transferências do Instituto Alvorada para uma conta nas Ilhas Cayman. 1,8 milhões de reais nos últimos 2 anos. Em casa, passei a noite investigando. No meu antigo HD externo, encontrei backups do servidor do Instituto que tinha feito antes de sair.
Numa pasta de e-mails apagados, mensagens que gelaram meu sangue. Lucas nunca entendeu seu lugar. Precisamos proteger o patrimônio de quem realmente é Oliveira, escreveu meu pai. E minha mãe respondeu: se ele descobrir sobre o testamento original, podemos ter problemas com o inventário não finalizado. Senti náusea. O apagamento não começou no casamento. Foi deliberado, sistemático, por pelo menos 3 anos. 2 dias depois, encontrei Cláudia, amiga da minha mãe, no shopping Rio Sul. Lucas, querido, não sabia que você ainda estava no Rio. Sua mãe comentou que você tinha ido para o exterior. Mais uma mentira. Soube que vocês venderam a casa de Búzios. Regina estava tão animada com a decoração nova que o casal vai fazer. Meu sorriso congelou. Que casal? O Paulo Henrique e a esposa Ué. O irmão do marido da Bruna. Sua mãe não te contou? Eles compraram a casa para ficar mais perto da família nos fins de semana. Assenti mecanicamente, sentindo meu mundo desmoronar ainda mais. Enquanto dirigia de volta para casa, a decisão cristalizou em minha mente. Não queria vingança. Queria justiça. Para a memória da minha avó, para recuperar o que era legalmente meu, e talvez, só talvez, para fazer minha família encarar o que tinham se tornado. Mas como enfrentar o poder dos Oliveira? Como lutar contra pessoas que controlavam juízes, políticos e até a narrativa da própria família? Precisava de ajuda, de alguém que entendesse o labirinto legal que eu enfrentaria. E, infelizmente, eu sabia exatamente quem poderia me ajudar. Encontrei Cecília no Parque Lage, debaixo daquelas arcadas antigas que tanto gostávamos quando namorávamos. 2 anos desde que terminamos, ou melhor, desde que ela terminou comigo, depois da conversa que teve com minha mãe. Você parece cansado, foi a primeira coisa que ela disse, sem me dar um abraço ou beijo no rosto. Formada em Direito, Cecília agora trabalhava no Ministério Público. Exatamente por isso, eu precisava dela. Contei tudo, mostrando as provas que havia reunido. Lucas, você tem noção do que está prestes a fazer? Ela pegou os documentos com mãos trêmulas. Se você expuser tudo, não será só sua família que cai. O Instituto Alvorada financia projetos em 12 comunidades diferentes. A clínica móvel na Rocinha, o projeto de alfabetização no Vidigal. Tudo isso acaba se o instituto for fechado. Senti um peso no peito. Não tinha pensado nas consequências para os projetos legítimos. Não é tão simples quanto parece, não é? Ela sorriu tristemente. Raramente é, quando se trata dos Oliveira. Passei a noite em claro, deitado na varanda do meu apartamento, olhando as luzes da cidade. Como equilibrar justiça pessoal com consequências coletivas? Centenas de pessoas dependiam daqueles projetos sociais. Seria justo prejudicá-las para expor minha família? Por outro lado, quanto dinheiro limpo realmente chegava àquelas comunidades, e quanto era desviado? Na manhã seguinte, peguei um táxi até o cemitério São João Batista. Precisava conversar com a única pessoa que sempre me entendeu de verdade. Fiquei surpreso ao encontrar Bruna já lá, ajoelhada diante do túmulo de mármore da nossa avó. Ela não me viu chegando. Estava chorando. Algo que nunca vi minha perfeita irmã fazer em público. Desculpa, vovó, sussurrava ela. Eu sempre soube que era errado, mas tenho medo dele. Quando me notou, Bruna congelou. Lucas. Seus olhos vermelhos encontraram os meus. Você não entende a pressão, disse ela, levantando-se rapidamente. Eles determinaram toda a minha vida. Meu casamento, minha carreira, tudo. Antes que eu pudesse responder, ela saiu correndo, deixando no ar um perfume caro e uma revelação perturbadora. Talvez Bruna também fosse vítima, apenas de um tipo diferente de manipulação. Decidi visitar o Instituto Alvorada sem avisar. O prédio espelhado na Avenida Rio Branco refletia o céu nublado daquela terça-feira. Subi direto ao 15º andar, ignorando as sobrancelhas levantadas da recepcionista que claramente me reconheceu. Regina, minha mãe, estava em sua sala, telefone grudado na orelha, enquanto gesticulava para uma assistente aterrorizada. Lucas! Exclamou ela ao me ver, quase deixando cair o celular. O que faz aqui? Não é um bom momento, estamos preparando o evento beneficente. Acho que nunca é um bom momento para conversas honestas na nossa família, não é?
Coloquei sobre a mesa dela cópias dos documentos que havia reunido. Quero entender por que falsificaram minha assinatura, mãe. Ela dispensou a assistente com um gesto e fechou a porta. Sua postura mudou completamente, do choque inicial para uma frieza calculada que sempre me assustou desde criança. Você nunca entendeu o peso de um legado como o nosso, disse ela, sentando-se calmamente. Desde que escolheu aquele curso, ficou claro que não era digno de carregar o que construímos. Digno? Vocês roubaram minha herança, mãe? Forjaram minha assinatura? Bati na mesa perdendo o controle que havia prometido manter. Ela nem piscou. Pense bem antes de fazer qualquer acusação pública, respondeu com voz controlada. Você não tem recursos para nos enfrentar num processo que pode durar anos. Temos 5 dos melhores escritórios de advocacia do Rio como clientes. Quem representaria você? O sorriso dela era de pura confiança. Ela sabia que tinha razão. David contra Golias seria uma comparação otimista para minha situação. A porta se abriu de repente e meu pai entrou, o rosto vermelho ao me ver. O que ele está fazendo aqui? Perguntou a minha mãe, como se eu não estivesse presente. Então viu os documentos espalhados na mesa. Você sempre foi um erro de cálculo nesta família, explodiu ele, a voz ecoando pelo escritório. Um idealista ingênuo que prefere ajudar estranhos a honrar os seus. Quando tentei responder, ele já estava no telefone chamando a segurança. Fui escoltado para fora por 2 homens enormes, passando por funcionários boquiabertos e, pior, por um importante doador que chegava para uma reunião. A humilhação era completa. Mas algo havia mudado em mim. Agora eu tinha certeza absoluta de que precisava lutar. Saí do Instituto Alvorada sentindo aquele gosto amargo de adrenalina na boca. Estava tremendo, mas por raiva, não medo. Sentei num café no térreo do edifício, pedindo um expresso duplo enquanto tentava organizar meus pensamentos. A cena com meus pais deixou tudo muito claro. Essa batalha custaria relacionamentos, minha reputação, talvez até meu emprego. Vocês já enfrentaram aquele momento em que percebem que não há volta? Que independentemente da escolha, sua vida nunca mais será a mesma? Durante as 3 semanas seguintes, montei meticulosamente meu caso. A pasta de couro que ganhei da vovó no meu aniversário de 18 anos, irônico, não? Agora guardava cada prova da traição da minha família. Criei uma linha do tempo detalhando cada ato de exclusão e fraude. O nome retirado dos convites, as fotos recortadas, os documentos falsificados. Mas precisava de alguém que entendesse as complexidades legais desse tipo de caso. Alguém que não tivesse medo do nome Oliveira. Marquei horário com o Dr. Wellington Barros, advogado tradicional da família, em seu escritório no Leblon. Sim, parecia um tiro no escuro. Mas algo me dizia que o velho Wellington, que já estava em fim de carreira, podia ter menos a perder. Sinto muito, Lucas, disse ele, sem nem olhar direito para os documentos. Represento a Oliveira Investimentos há 30 anos. Seria um conflito de interesse evidente. Claro. O que eu esperava? Que o advogado do meu pai trairia décadas de confiança e honorários por uma causa perdida como a minha. Saindo cabisbaixo do prédio espelhado, nem notei a jovem que me seguiu até o elevador. Lucas Oliveira? Ela se apresentou como Sofia, uma das advogadas juniores do escritório. Tenho algo a te dizer, mas não aqui. No café da esquina, ela foi direto ao ponto. Sei de mais coisas sobre os desvios do Instituto, e tenho um motivo pessoal para querer ajudar. Ela abriu a carteira e mostrou uma foto antiga. Reconhece este homem? É seu tio Carlos. Ele é meu pai biológico, embora nunca tenha reconhecido isso oficialmente. Arregalei os olhos, reconhecendo a semelhança óbvia. Eles apagaram minha existência antes mesmo de eu nascer. Tenho DNA para provar, mas nunca quis escândalo. Seu sorriso tinha algo familiar. Acho que encontrei minha prima. No dia seguinte, voltei ao trabalho na ONG Casa Aberta, no bairro da Glória, onde coordenava projetos sociais para jovens em situação de vulnerabilidade. Pedi para conversar com Rodrigo, meu chefe e amigo de faculdade. Preciso te contar algo, mas é complicado. Expliquei toda a situação, inclusive a possibilidade de um processo contra minha família. Ele coçou a barba rala, visivelmente preocupado. Lucas, isso pode respingar na ONG. Você sabe que alguns dos nossos maiores doadores também apoiam o Instituto Alvorada, né? Meu estômago afundou.
Eu estava arriscando não apenas meu emprego, mas potencialmente o financiamento de projetos que beneficiavam centenas de pessoas. Sofia e eu nos encontrávamos quase diariamente, montando nossa estratégia. Ela descobriu que, embora o Instituto Alvorada realmente usasse alguns projetos para lavagem de dinheiro, outros eram legítimos e faziam diferença real nas comunidades. Precisamos separar o joio do trigo, disse ela, mordiscando uma caneta. Não quero que pessoas inocentes sofram por causa da ganância da sua família. Concordei imediatamente. A questão nunca foi destruir o bem que o Instituto fazia, mas expor a corrupção que o contaminava. Dr. Felipe Mendonça, especialista em direito sucessório indicado por Sofia, aceitou meu caso cobrando apenas as custas processuais. Seu caso pode estabelecer jurisprudência sobre fraude em inventários familiares, explicou ele, com um brilho de entusiasmo jurídico nos olhos. É um caso complexo, mas as provas são contundentes. No mesmo dia, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. 850 mil para desistir e assinar termo de confidencialidade, oferta única. Mostrei para Sofia, que riu amargamente. Eles estão com medo, Lucas. É um bom sinal. Naquela noite, sentado na areia da praia do Flamengo, observando as luzes da cidade, refleti sobre a oferta. 850 mil resolveria muitos dos meus problemas financeiros. Poderia começar uma vida nova, longe desse drama familiar. Mas então lembrei das fotos recortadas, do desprezo nos olhos do meu pai no casamento, da falsificação da minha assinatura. Quero que todos saibam que tentaram me apagar. Murmurei para o mar escuro. Isso não tem preço. E se eu perdesse tudo nessa batalha? E se minha própria reputação fosse destruída no processo? Às vezes me pergunto se estou sendo teimoso ou corajoso. Vocês saberiam dizer a diferença? Com a ajuda de Sofia e Dr. Felipe, apresentei uma notícia-crime ao Ministério Público sobre falsificação de documentos. A reação foi quase imediata. Um site especializado em fiscalização de ONGs publicou uma nota. Herdeiro contestado. Instituto Alvorada sob suspeita. Era apenas uma pequena menção, mas suficiente para iniciar o burburinho nos círculos sociais do Rio. Meu celular tocou às 23 horas daquela noite. Era Bruna, sua voz estridente de pânico. O que você fez? Papai está no hospital. Teve um ataque depois de receber uma ligação do conselho do instituto. O pânico na voz dela me abalou mais do que eu esperava. Senti uma onda de culpa me invadir. Será que eu estava indo longe demais? Será que minha busca por justiça valia o preço que todos pagariam? Enquanto questionava minhas próprias motivações, o escândalo crescia. Alguém, nunca descobri quem, vazou um áudio onde minha mãe falava abertamente sobre usar apenas a imagem de Bruna para captação de recursos, porque o filho problemático espantaria os doadores conservadores. No dia seguinte, Rodrigo me chamou para uma conversa em sua sala na ONG. Seu rosto normalmente relaxado estava tenso. Lucas, estou recebendo ligações. Nossos parceiros estão ameaçando cortar financiamento se você continuar associado à Casa Aberta durante esse processo. Ele suspirou, evitando meu olhar. Você está em licença não remunerada a partir de hoje. Preciso que resolva seus problemas pessoais longe da nossa marca. Saí dali sentindo que o chão havia desaparecido. Primeiro a família. Agora o trabalho que dava sentido à minha vida. Foi meu momento mais baixo, sozinho no apartamento, com contas acumulando, considerando seriamente aceitar o acordo oferecido pela família. Então, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei o Dr. Silveira, o médico idoso da família, apoiado em uma bengala. Posso entrar? Perguntou com voz frágil. Na mesa da cozinha, tirou um envelope amarelado do paletó. Sua avó me pediu para guardar isto. Estava esperando o momento certo. Dentro, uma carta manuscrita de vovó Elisa, datada de apenas uma semana antes de sua morte, 3 anos atrás. Com as mãos tremendo, comecei a ler. Meu querido Lucas, começava a carta com a caligrafia elegante e firme da vovó Elisa. Se esta carta chegou até você, é porque minhas suspeitas se confirmaram. Você está sendo afastado do que é legitimamente seu. Sentei-me, atordoado, enquanto o Dr. Silveira preparava um chá na minha cozinha como se conhecesse meu apartamento há anos. Vovó continuava. Seu avô rejeitou seu pai por anos por não ser suficientemente Oliveira.
E agora vejo com tristeza seu pai reproduzindo o mesmo ciclo tóxico com você. A carta revelava uma história familiar que nunca tinha ouvido. Como meu avô tratou meu pai com frieza por anos, por não corresponder ao padrão Oliveira, de ambição implacável. Como meu pai jurou que seria diferente, mas acabou se tornando pior que seu próprio pai. O relógio que você tanto admirava, escreveu ela, é símbolo de um legado de frieza que precisa ser quebrado. Deixo a casa de Búzios para você porque, entre todos, é o único que entende que o verdadeiro valor está nas pessoas, não no nome. Há uma cópia legal deste testamento com minha advogada pessoal, doutora Helena Fontes, que não tem relação com os advogados da família, continuava a carta. Dr. Silveira assentiu quando li essa parte em voz alta. Helena é uma das melhores, comentou ele. Elisa sabia o que estava fazendo. A carta terminava com palavras que me fizeram chorar pela primeira vez desde o casamento. Você é o único que pode quebrar este ciclo, meu querido. Não deixe que o nome Oliveira defina quem você é, mas redefina o que significa ser um Oliveira. No dia seguinte, encontrei doutora Helena Fontes em seu escritório no centro. Uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes que me avaliaram com interesse. Elisa falou muito de você, disse ela, abrindo um cofre atrás de um quadro. Ela não só deixou o testamento válido comigo, mas também um vídeo explicando sua decisão. Assistimos juntos à gravação. Minha avó, já visivelmente doente, explicando com clareza por que a casa ficaria para mim e não para ser vendida como parte do espólio geral. Entendi então que não se tratava apenas de justiça para mim, mas de quebrar um ciclo de toxicidade familiar que durava gerações. Naquele momento, a decisão estava tomada. Recusaria qualquer acordo. Alguns legados precisam ser expostos para serem transformados. 6 meses depois, entrei no Fórum Central do Rio de Janeiro suando dentro do meu único terno bom, presente da vovó Elisa na minha formatura. Já tinha passado por aquele prédio imponente 1000 vezes, mas nunca pensei que entraria para enfrentar minha própria família num processo que a coluna social do jornal O Globo já chamava de Guerra dos Oliveira. Sofia caminhava ao meu lado, confiante em seu terninho azul marinho, enquanto o Dr. Felipe nos seguia carregando uma pasta gigante de provas. A sala de audiências estava lotada. Jornalistas, curiosos e, claro, minha família completa. Meus pais sentados à frente, Bruna alguns assentos atrás, olhando para o chão. O advogado deles, um figurão conhecido por defender políticos em escândalos de corrupção, sorria com confiança. Quando o juiz entrou, senti meu coração disparar. Seria ele imparcial? Em uma cidade onde o sobrenome Oliveira abria portas, eu tinha minhas dúvidas. Dr. Felipe apresentou nossas evidências metodicamente. O testamento original com firma reconhecida, o laudo pericial provando a falsificação da minha assinatura, o vídeo da vovó Elisa, o depoimento de Dona Zefa, os comprovantes bancários mostrando o desvio de recursos. O juiz, um homem de meia-idade com expressão entediada, fazia anotações esporádicas. Percebi como ele olhava diferentemente para meu pai. Péssimo sinal. Sofia também notou e deslizou um bilhete para Dr. Felipe. Ele foi no aniversário de 70 anos do Dr. Henrique ano passado. A sessão estava quase terminando quando Sofia levantou-se abruptamente. Excelência, gostaríamos de apresentar um pedido de suspeição. O burburinho tomou conta da sala. Com voz firme, ela mostrou fotos do juiz em eventos sociais na casa dos Oliveira. Meu pai levantou-se furioso, mas o estrago estava feito. O caso foi transferido para outra vara, sob os cuidados da doutora Márcia Albuquerque, juíza sem conexões conhecidas com a família. E então veio a descoberta que virou o jogo. O próprio desembargador que validou a transferência fraudulenta da casa era padrinho do marido de Bruna. O círculo de influência da minha família era mais amplo e mais corrupto do que eu jamais imaginei. O momento decisivo veio quando Bruna foi chamada a depor. Todos esperavam que ela repetisse a versão dos nossos pais. Mas algo aconteceu quando ela jurou sobre a Bíblia. Talvez tenha sido o peso da situação ou a lembrança da nossa avó. É tudo verdade, disse ela, com voz trêmula. Foram anos de manipulação. Eu também sou vítima, só que de um jeito diferente. O olhar de ódio da nossa mãe poderia ter congelado o inferno. No corredor, ela me confrontou.
Você esperou todo esse tempo só para nos destruir? Respondi com a calma que nunca soube que tinha. Esperei para não me destruir no processo. O que eu não disse é que talvez já fosse tarde demais para isso. Após 11 meses de batalha judicial, veio a decisão. A propriedade de Búzios retornaria para mim, junto com uma indenização por danos morais e materiais no valor de 1,2 milhões de reais. A juíza também encaminhou o caso do Instituto Alvorada ao Ministério Público, com uma sugestão incomum: intervenção para preservar os projetos sociais legítimos enquanto investigavam os desvios. Foi uma vitória, claro, mas ninguém realmente ganha nesse tipo de guerra familiar. As cicatrizes ficariam para sempre. A imprensa teve um dia de campo. Guerra dos Oliveira, herdeiro rejeitado triunfa. Era a manchete mais simpática. Alguns colunistas sociais me retratavam como um ingrato que expôs a própria família. Outros, como um herói que enfrentou um sistema corrompido. A verdade, como sempre, estava em algum lugar entre esses extremos. Eu não era nem santo, nem demônio, apenas alguém que se recusou a ser apagado. Durante uma coletiva de imprensa onde tentava minimizar o caso, meu pai sofreu um infarto. Foi levado às pressas para a Clínica São Vicente, em estado grave. Demorei 3 dias para criar coragem e ir ao hospital. 3 dias de conflito interno, de raiva e culpa se alternando como ondas. Quando finalmente entrei no quarto, encontrei meu pai semiconsciente, tubos e máquinas por toda parte. Parecia menor de alguma forma, vulnerável. Aproximei-me da cama, incerto. Não vim por vingança, disse baixinho. Vim porque, apesar de tudo, ainda sou seu filho. Não sei se ele me ouviu ou entendeu. Seus olhos se abriram brevemente, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Na porta do quarto cruzei com minha mãe. Ela me viu, mas passou direto sem falar, como se eu fosse invisível. O apagamento continuava, mas agora por motivos diferentes. Saí do hospital com uma sensação estranha. Nem vitória nem derrota, apenas o fechamento de um ciclo doloroso. No estacionamento, encontrei Bruna fumando nervosamente. Desde quando ela fumava? E agora? Perguntou ela, sem me olhar diretamente. Não sei, respondi com honestidade. Mas pela primeira vez em anos, sou eu quem decide. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente o que eu queria dizer. 6 meses depois da decisão final, usei parte da indenização para criar a Fundação Elisa Oliveira, independente e legalmente protegida de qualquer interferência futura da família. Inauguramos o primeiro centro cultural no Complexo do Alemão, empregando jovens locais e oferecendo aulas de arte, música e tecnologia. Sofia elaborou uma estrutura jurídica blindada, garantindo que os recursos chegariam realmente a quem precisava. Vovó ficaria orgulhosa, disse ela no dia da abertura, agora publicamente reconhecida como minha prima. A casa de Búzios, aquele refúgio à beira-mar que guardava tantas memórias da minha infância, foi transformada em uma residência artística para jovens da periferia. Onde antes aconteciam festas exclusivas para a elite carioca, agora adolescentes de comunidades criavam arte e sonhavam com futuros que antes pareciam impossíveis. Contratei vários ex-funcionários do Instituto Alvorada, que perderam seus empregos quando a organização entrou em liquidação. Pessoas boas que só queriam fazer a diferença. Na entrada do Centro Cultural, mandei colocar uma placa discreta. Em memória de Elisa Oliveira. Para os que foram apagados, mas se recusaram a desaparecer. Na inauguração, tia Márcia e dona Zefa estavam presentes como minha família escolhida. Dr. Silveira também compareceu, trazendo o antigo estetoscópio da vovó como presente. Ela usava isto para ouvir o coração das pessoas, disse ele emocionado. Dizia que podia ouvir a verdade que as bocas não contavam. Sofia ficou ao meu lado o tempo todo, agora oficialmente uma Oliveira. Algo que ninguém poderia tirar dela. 1 mês depois da inauguração, recebi uma notificação de transferência bancária anônima. 500 mil reais para a fundação. Uma investigação discreta revelou que o dinheiro veio de uma conta pessoal de Bruna. Junto, uma carta breve. Você estava certo. Algum dia terei coragem de dizer isso pessoalmente. B. Era um começo. Não de reconciliação. Algumas pontes quando queimadas não podem ser reconstruídas. Mas talvez de algo novo. Enquanto observava o pôr do sol da varanda da casa de Búzios, agora cheia de jovens talentos,
entendi que o verdadeiro legado não está em relógios de ouro ou nomes de família. Está nas escolhas que fazemos todos os dias, nas marcas que deixamos, nas vidas que tocamos. E nisso, finalmente, eu era rico.